qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor enxerga o quadro político do Brasil a partir dessa tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal? Com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de encaminhar, na última sexta-feira, ao Senado Federal, um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o quadro político do país se agravou de uma maneira espetacular, levando a uma série de preocupações de diferentes setores da sociedade. Em realidade, uma série de versões sobre a ocorrência de um golpe de Estado que poderá ocorrer no país nas próximas semanas passou a dominar todo o noticiário depois deste agravamento da situação política. A iniciativa do presidente Jair Bolsonaro é vista como uma resposta aos inquéritos que, com base na Constituição, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, instaurou com o objetivo de apurar as ameaças contra a democracia que figuras apoiadoras do presidente, como o ex-deputado Roberto Jefferson e o cantor sertanejo Sérgio Reis, vinham fazendo em suas redes sociais da internet. Ainda que as mensagens de vídeos desses personagens ataquem de maneira agressiva as instituições e seus ministros, como no caso do Supremo Tribunal Federal, os argumentos do presidente e de seus apoiadores é que se tratava apenas de manifestações de opinião. Mas isso não é verdade, porque algumas dessas manifestações explicitamente, não apenas exibindo armas, chamavam a uma mobilização da população civil contra instituições como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O quadro se mostra ainda muito mais grave porque as declarações reforçaram inúmeras convocações de apoiadores do presidente da República para as manifestações em apoio ao Bolsonaro que estão sendo organizadas em Brasília e na Avenida Paulista para o dia 7 de setembro. O governo federal suspendeu todas as manifestações militares de 7 de setembro e, num certo sentido, reforçou a ideia de manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E é isso que, num certo sentido, ocorreu também com essas convocações que eu mencionei antes. Mas elas estão sendo feitas também por oficiais da ativa e da reserva das polícias militares de alguns estados, como o caso de São Paulo. E é isso que tornou a situação muito mais tensa pela gravidade que isso representa de quebra da Constituição e, ao mesmo tempo, de ameaça à democracia. Professor, e do ponto de vista da qualidade da democracia, o que é que está em jogo nesses acontecimentos recentes? No primeiro lugar, em um caso, se trata da quebra do princípio da separação de poderes republicanos. Nunca houve na história do país o caso de um presidente que, investigado, pede o impeachment da autoridade judiciária que iniciou a investigação contra ele. No outro caso, é a convocação de uma manifestação popular que tem na sua raiz não só o apoio ao presidente da República, mas claras ameaças, inclusive de invasão dos locais onde funcionam o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. É extremamente preocupante que uma manifestação popular que poderia ser legítima pela defesa dos seus pontos de vista, no entanto, envolve claros elementos de violência e que podem representar a quebra da legalidade e, com isso, exigir, eventualmente, a intervenção de forças militares e até mesmo das Forças Armadas. Alguns analistas entendem que é exatamente isso que o presidente Jair Bolsonaro almeja com o seu apoio a essas manifestações e com o seu estímulo a elas, e, num certo sentido, com o argumento que deu ao pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, qual o tema da sua coluna nesta semana? Tem gente acreditando que a pandemia está chegando ao fim, governadores, presidentes, prefeitos liberando as cidades, liberando os espaços. É uma espécie de volta ao normal muito suspeita, porque, afinal de contas, os indicadores são ainda muito preocupantes.
E uma questão que aparece diretamente ligada a essa suposta volta à normalidade é o fim da ajuda aos mais pobres, aos mais excluídos, aqueles que, quase que por um milagre em alguns casos, como no Brasil, tiveram acesso a benefícios. Em outros casos, como nos Estados Unidos, simplesmente houve um aumento tão grande na ajuda do governo, tão grande, foi tão importante, que simplesmente o número de americanos pobres vai cair cerca de 20 milhões de pessoas comparado aos níveis de 2018. Ou seja, é um declínio na pobreza nos Estados Unidos de 45%. É uma redução extraordinária da pobreza, com um custo grande, o gasto anual em programas chegando aí a quadruplicar para mais de $1 trilhão. E agora, com essa suposta volta à normalidade, já tem gente discutindo o fim da ajuda. O governo já fez o que tinha que fazer. Voltam os conservadores dizendo que ajudar os mais pobres, os excluídos, os marginalizados, representa um estrago no caráter. Essas pessoas não querem trabalhar, não querem constituir família. Volta todo esse discurso, essa narrativa ultra neoliberal, dizendo, olha, a gente até fez aí uma ajuda na crise, mas acabou. Agora o quê? Agora vai voltar aquele modelo anterior em que a ajuda é só para grandes empresas, é só para grandes bancos, é só para quem tem dinheiro já rendendo juros nos bancos? Essa é que é a questão. Professor Gilson, e nos Estados Unidos, como está sendo tratado esse assunto de ajuda, benefício? Nos Estados Unidos, os democratas já colocam em discussão, em vários outros lugares do mundo também, questões como renda mínima, manutenção de benefícios, Bolsa Família. Nos Estados Unidos o debate está a 1000 por hora. Muito dinheiro sendo direcionado pelo governo americano, tanto para os setores empresariais, quanto para a infraestrutura. Acabou de concluir um acordo entre democratas e republicanos para fazer um gasto extraordinário em infraestrutura. Recursos para famílias, para educação, para ciência e tecnologia. E agora vem então a questão. Mas e os mais pobres, os marginalizados, aqueles que o sistema capitalista ignora ou até prefere destruir, prefere ver mortos? É isso mesmo? É o fim da política social? Foi só uma emergência e agora volta ao velho normal de exclusão, de morte, de preconceito, de racismo, de violência do próprio Estado? Essa questão está colocada para os Estados Unidos, para muitos outros países e para o Brasil também. É preciso, de fato, questionar, em primeiro lugar, essa volta à normalidade, essa pressa, né, em que, inclusive, muitos que querem se eleger ou se reeleger, têm pressa de fazer tudo voltar a parecer normal. E aí vem a questão, com que medidas de política econômica vai se enfrentar? Primeiro, uma normalidade que está longe de ser um retorno aos níveis de crescimento de antigamente, que já não eram muito altos. Em segundo lugar, em que medida os governos vão abrir mão da oportunidade histórica de transformar nossos sistemas econômicos e políticos em sistemas mais inclusivos, mais justos, mais transparentes e mais sustentáveis. A gente volta comentando essas tendências em economia, política, tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo, daqui a 2 semanas. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, quase 200 jornalistas ao redor do mundo foram espionados pelo software Pegasus da empresa israelense NSO. O que o senhor gostaria de destacar nesse caso? Que é mais um perigo que ameaça jornalistas que tentam fazer o seu trabalho de forma independente e, em especial, que seja o seu trabalho perigoso ou considerado perigoso pelos governos de países administrados por pessoas autoritárias e autocráticas. Esse software a que você se referiu é uma ferramenta extremamente sofisticada. É considerada pelos especialistas como um dos spywares, que é o software de espionagem mais completos que existem. Ele consegue dominar completamente o telefone celular de uma pessoa, inclusive a câmera e o microfone. E jornalistas, como nós sabemos, são pessoas que têm muita vulnerabilidade nos seus aparelhos celulares,
porque elas falam com muita gente, com um número enorme de fontes das quais elas retiram ou tentam extrair informações para suas matérias. E muitas vezes essas pessoas com quem elas falam são pessoas que também são alvo desses governos autoritários. Não foram só jornalistas que foram identificados como vítimas do Pegasus. Foram mais de 1.000 pessoas em 50 países, que incluíam advogados, defensores de direitos humanos, ativistas políticos, todas as possibilidades de indivíduos que se tornassem, de alguma forma, uma ameaça a governos como do Catar, Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão, Cazaquistão, Hungria, Índia, México. O México é um dos países em que maior número de pessoas, e especialmente de jornalistas, foram espionadas ou estão sendo espionadas ainda pelo Pegasus. E há uma coisa ainda mais grave, que não é comprovada, mas existe a possibilidade de que até o Brasil tenha, em algum momento, obtido o Pegasus para investigações. A defesa do ex-presidente Lula protocolou na semana passada uma petição no Supremo Tribunal Federal com informações que são indícios de que a Operação Lava Jato havia adquirido o Pegasus para fazer as suas investigações durante aquele período em que ela esteve mais ativa. Então, é um risco, mais um risco enorme que jornalistas sofrem de terem a sua intimidade devassada e de serem posteriormente vítimas de assassinatos ou de atentados ou de outros tipos de abusos que esses governos autoritários pelo mundo, que infelizmente proliferam atualmente, têm feito com que os jornalistas sofram esse tipo de ameaça. Já faz algumas colunas que a gente tem conversado, professor, sobre a deterioração da liberdade de expressão, da qualidade de segurança para o trabalho do jornalista, e esse é mais um caso bem sério nesse sentido. É possível o jornalista ou as empresas jornalísticas fazerem alguma coisa para se protegerem? Então, não há muito que o jornalista possa fazer, inclusive porque ele nem sabe, com muita frequência, ou quase sempre, eles nem sabem que seu telefone foi capturado pelo Pegasus. Nem as empresas jornalísticas, elas não têm poder para tanto, a não ser, por meio dos seus veículos, fazerem pressão para que os governos, e esses sim têm o poder de impedir que isso continue proliferando, ajam e impeçam a venda desse tipo de produto. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje comenta um artigo que trata sobre a correlação entre religiosidade, espiritualidade e qualidade de vida. Esse artigo foi publicado na revista Periódicos Eletrônicos em Psicologia. O artigo de revisão bibliográfica de meta-análise faz um apanhado de estudos existentes sobre o assunto. Os resultados mostraram que religiosidade e espiritualidade têm mesmo correlação com a saúde e o bem-estar das pessoas, principalmente naqueles momentos de enfrentamento de situações adversas da vida. Professor, então podemos afirmar que espiritualidade e religiosidade estão associadas à saúde e ao bem-estar? Olá, ouvintes. Nossas colunas sempre discutem a importância da qualidade de vida e bem-estar associados à nossa saúde. Nesse período longo que estamos passando devido à pandemia do coronavírus, além das informações sobre prevenção, como uso de máscaras, distanciamento social e principalmente a vacinação, também recebemos muita informação sobre qualidade de vida e bem-estar, associados aos hábitos como boa alimentação, a prática da atividade física, controle de estresse, entre muitos outros.
Como já dissemos em colunas anteriores, são múltiplos os fatores que contribuem para a qualidade de vida e bem-estar e, neste momento difícil que o mundo passa, com um número crescente de pessoas que sofreram e sofrem com a doença e outras consequências, não podemos esquecer de elencar no rol desses fatores que influenciam positivamente o nosso bem-estar é a religiosidade e a espiritualidade. Segundo a Wikipédia, a religiosidade é um termo abrangente usado para se referir aos numerosos aspectos da atividade religiosa, a dedicação e uma crença religiosa vinculada a uma instituição religiosa. Já a espiritualidade, segundo a Wikipédia, é definida como a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a busca de um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Somando-se a essas definições, em um artigo publicado na revista eletrônica Periódicos em Psicologia, afirma que há uma correlação entre religiosidade, espiritualidade e qualidade de vida, onde os resultados mostram que essa correlação atua principalmente como enfrentamento em situações adversas, por exemplo, como essas que estamos vivendo hoje, ficando evidente a importância desses fenômenos para as práticas de saúde. Podemos ressaltar a necessidade de valorizá-los e incluí-los também como hábitos do dia a dia, somado a outros já citados. Sem dúvida nenhuma, todos os fatores que impactam nosso humor têm influência no nosso bem-estar. Quando praticamos atividade física, ou estamos com pessoas que gostamos, ou estamos felizes, e dedicamos tempo a fazeres que gostamos, liberamos hormônios que trazem a sensação de bem-estar e relaxamento. Com a religiosidade e a espiritualidade não é diferente. Quando as praticamos, a sensação é a mesma. É uma sensação de relaxamento e bem-estar. Por exemplo, quando caminhamos, estamos conectados com nós mesmos e buscamos significados para a nossa vida, tangíveis ou não. Essa é a busca pelo bem-estar. E, repito, com a religiosidade e a espiritualidade não é diferente. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Faz alguns anos que a crise energética está nos noticiários diários. E neste ano, novamente, estamos com nossos reservatórios de água com nível muito baixo. Qual o reflexo dessa situação na saúde da população? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar de novo falando sobre saúde e meio ambiente. Nós estamos passando por uma crise hídrica que vai se acentuar ao longo do ano. É previsto, por exemplo, que os reservatórios do Sudeste tenham um nível médio inferior a 10% no final do mês de dezembro, quando deverão começar as chuvas e tentar recompor o seu estoque de água. E nesse período, então, a água vai ser desviada de produção de energia para consumo humano e, com isso, nós vamos ter consequências importantes sobre preço, inflação e, eventualmente, emprego. Bom, com o futuro que estava desenhado, e essa crise já era prevista há mais de 7 anos, ele chegou sem que tivéssemos uma posição definitiva de reformular a nossa matriz energética, principalmente levando em conta as possibilidades de geração local por energia eólica, solar, biomassa e principalmente pela redução do consumo energético através de tecnologias de mobilidade e processos mais eficientes de produção. Professor, e agora, o que podemos fazer? De novo, nós vamos ter que reagir, visto que não agimos. E esse é mais um caso de negacionismo
não só brasileiro, mas global, dizendo que as mudanças climáticas eram fruto de uma imaginação, que era um complô internacional para prejudicar o desenvolvimento econômico do mundo. Bom, além dos aspectos energéticos, vai sobrar coisa para a saúde. As regiões que ficarem desabastecidas de água terão dificuldades de produzir alimentos localmente. E mais, algumas áreas que estão sendo desmatadas e estão passando por um processo de desertificação vão de fato desertificar. E isso significa também migração para periferias das cidades que já são insustentáveis em si. Toda a redução de água, ela leva a uma, quase que por consequência, uma piora da qualidade da água. Existe uma maior, como o volume dos reservatórios que se recebem, digamos, esgoto sanitário, os rios, que não temos uma deficiência crônica de saneamento, quando se diminui o volume de água, as impurezas que continuam chegando ficam mais concentradas. Isso significa aumento dos surtos de diarreia e também eutrofização de alguns reservatórios com produção de uma forma mais eficiente para a produção de oviposição de insetos e sua eclosão. Daí as doenças por vetores, como por exemplo Zika, chikungunya, dengue, elas vão se tornar mais frequentes, causando impacto à saúde. Sustentabilidade e saúde andam de braços dados e hoje procuram um espaço, caminhando ambas em busca de uma solução que contemple ao mesmo tempo essas duas, dois conteúdos absolutamente indissociáveis. Toda vez que nós perdemos sustentabilidade, nós perdemos saúde. Então, só para lembrar que nós não somos a parte desse ecossistema, existe um conceito de saúde global que hoje cobra o preço da inação que temos há algumas décadas. Há tempo para recuperar, mas o momento de agir é agora. Um abraço para vocês e tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, qual a razão dos protestos contra os monumentos, como o que ocorreu recentemente no incêndio do Borba Gato? Muita gente falando sobre monumentos, comentando monumentos, os protestos em torno dos monumentos, e isso é super importante. E é importante por quê? Porque os ataques a monumentos, eles enunciam as disputas pelo direito à memória no espaço público. Em um país de memoricidas como o nosso, essas disputas são marcadas pelas dores e os traumas daqueles que foram invisibilizados pela história oficial. A história do Brasil traz tanto o extermínio da memória quanto o apagamento do outro inscritos em suas páginas desde os primórdios da colonização. Nós somos exímios memoricidas. Nós trazemos a escravidão africana, a Inquisição e o genocídio indígena no DNA da nossa história. A relativização da ditadura brasileira como ditabranda, a quantidade de ruas em homenagem aos ditadores e aos agentes da ditadura, os poucos espaços dedicados à memória da ditadura, são alguns dos indicadores do apagamento da violência e da memória na história do Brasil. Por que os monumentos são alvo prioritário dos protestos? Um alvo privilegiado dos confrontos no Estado e na cidade de São Paulo são os monumentos dedicados aos bandeirantes. Apesar da historiografia contemporânea ser rica em estudos críticos que esmiuçam
a sua associação com a escravização e o genocídio dos indígenas, os bandeirantes estão presentes não só em monumentos, mas num complexo de ruas e estradas que compõem aí uma espécie de rede imaginária da sua presença no tecido urbano paulistano e paulista. E é essa rede imaginária que faz dos monumentos uma espécie de arquivo distribuído da narrativa histórica do establishment, do poder, consagrando no espaço urbano aquilo que foi considerado memorável e promovendo uma determinada imagem pública da cidade. Discutir o seu significado, contestá-los, expandi-los, é, portanto, reivindicar o direito à memória no espaço público e disputar o direito de ocupá-lo. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.